Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu desejo que você esteja bem. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva, que será com base em uma letra de uma música brasileira. É uma leitura para o coletivo, intuitiva, então eu peço para que você tenha discernimento e sabedoria para escutar essa mensagem caso ela não ressoe com o seu momento de vida, por isso pode jogar para o universo. Porém, se fizer sentido para você e se de alguma forma essa mensagem te ajudar, eu peço para que você venha curtir, comentar, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos começar, eu te desejo uma boa sorte. Vamos lá. Espiritualidade, por favor, qual a mensagem que vocês gostariam de passar? Sobre o que iremos falar nesta leitura? Qual a mensagem? Olha só, eu falei dessa música no vídeo de Sagitário, Agora Eu Quero Ir, da Ana Vitória. É uma música, bom, falaremos sobre vida afetiva, né? É uma música que fala sobre relacionamentos, né? Eu vou pegar a letra dela aqui. Que coisa, né? Eu falei sobre essa música na... É que essas letras que estão aqui eu já coloquei já tem um tempinho. Hoje eu acrescentei duas músicas novas, mas não era essa já tinha um tempinho. Desde que eu tava pensando, né, sobre quais músicas que eu colocaria aqui, que eu fui intuída para fazer as leituras de segunda-feira dessa forma. Bom, elas começam falando: encontrei descanso em você, me arquitetei e me desmontei, enxerguei verdade em você, me encaixei, verdade eu dei. Fui inteira e só pra você, eu confiei, nem despertei, silenciei meus olhos por você, me atirei, precipitei. Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me aprender de novo. Quero não desmanchar com teu sorriso bobo, quero me refazer longe de você. Fiz de mim descanso pra você, te decorei e te precisei, tanto que esqueci de me querer, testemunhei o fim do que eu era. Agora eu quero ir. Aí canta o refrão, né? Eu que sempre quis acreditar, que sempre acreditei que tudo volta. Nem me perguntei como voltar, nem porquê. Agora eu quero ir. Bom, eu falei, né? Então, assim, eu te convido, se para você fizer sentido, assistir essa leitura de Sagitário, de alguma forma, né? Que foi a energia do mês de dezembro. Mas, basicamente, né? Aqui nós teremos provavelmente uma mensagem diferente, não sei, veremos aqui, porque a mensagem é deles, né? Mas a música fala sobre um relacionamento que ela se doou muito, né? Mas ela fala, né? Fui inteira e só pra você. E depois ela fala que agora ela precisa ir pra se reconhecer de volta. Bom, eu interpreto essa música muito como um relacionamento que pode ser que ela tenha se perdido ao longo do caminho, porque isso é muito comum que aconteça em alguns relacionamentos, né? Muitas pessoas passam, às vezes nem precisa passar tanto tempo assim, mas muitas pessoas vão se relacionando e elas acabam doando tudo de si para o outro. E o que acontece é que elas vão se esquecendo no meio do caminho, né? Porque elas perdem a sua individualidade, elas perdem o seu momento de estar consigo. E o que acontece também, que é muito comum, é que muitas vezes a gente vai entrando em relacionamentos e sem, obviamente, trabalhar o nosso processo de autoconhecimento, sem trabalhar, sem conhecer a gente, sabe? Conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E aquilo parece que a nossa vida vai se misturando com a vida da pessoa que a gente está se relacionando, o ser humano, né? Mais especificamente. E é muito comum que isso aconteça. Aí pode ser que a hora que essa relação chega ao fim, a pessoa, o ser humano pode ficar meio perdido, né? Tipo, nossa, mas e agora? Quem eu sou? Sabe? Porque é como se a vida dessa pessoa tivesse se misturado tanto com a do parceiro que agora ele não sabe, ou ela não sabe quem ela é. E talvez, pode ser que ela nunca soube. Pode ser que talvez ele nunca soube quem era. E pode ser que agora ele precise entrar, ou ela precisa entrar em um processo de autoconhecimento. Então aqui nós temos várias perspectivas, né? Mas, enfim, fala muito sobre
eu sinto que é uma mensagem, essa música ela é uma mensagem pra gente, ser humano, não se esquecer ao longo do caminho nas nossas trocas afetivas, nas nossas trocas interpessoais, até porque a gente não se relaciona somente afetivamente, né? A gente se relaciona com familiares, a gente se relaciona com amizades, enfim, eu sinto que aqui é uma mensagem sobre a gente não se perder e, obviamente, a gente não cometer essa questão de doar 100% nosso para o outro e esquecer de nós mesmos. E eu até tenho um vídeo sobre uma analogia do copo d'água lá no meu Instagram, né, que uma vez eu coloquei lá, que essa analogia fala assim, né, vamos pensar naquele copinho americano, nele cheio de água, e vamos pensar que esse copo cheio d'água é tudo que há dentro de nós. E nas nossas trocas, a gente vai dando um pouco de nós pro outro. E a gente vai doando, vai doando. E o que acontece é que se a gente vai doando toda essa água, que no caso é o que há dentro de nós, se a gente não repõe de alguma forma, esse copo vai ficar vazio. E aí, o que vai sobrar para nós? O que sobra pra gente? Se a gente só doa pro outro, se a gente só oferece pro outro e a gente não supre as nossas necessidades, não sobra nada? Então é basicamente isso também, né? Bom, então vamos lá, vamos ver do que iremos falar aqui com a espiritualidade. Qual a mensagem do que iremos falar? Qual a mensagem para quem ressoar com essa leitura? Do que iremos falar neste vídeo? Qual a mensagem, por favor? Qual a mensagem, por favor, espiritualidade, do que iremos falar? Caiu aqui a musa. O que mais? Um 4 de rosas. Visões do ego. Viraram duas. Uma rainha de paus com a livraria akáshica. E no fundo, The Lookout, que eu sempre esqueço a tradução dessa carta. Sempre esqueço. Bom, falaremos sobre relações. E quando a gente fala sobre relacionamentos, bom, primeiramente, antes de falarmos sobre relacionamento, a gente precisa pensar que nós somos seres humanos. E seres humanos possuem uma coisa chamada ego. E a partir do ego nós fazemos projeções. E especificamente, a gente se projeta o nosso ego o tempo todo no outro ser humano, naquele que convive com a gente, né? E mais especificamente, muitas questões desafiadoras da nossa vida, de relações interpessoais, elas vão surgindo a partir dessas projeções, a partir dessas visões do ego, daquilo que é projetado no outro. E isso pode sim ser uma questão em muitos relacionamentos, né? Quando essas questões das projeções, do ego, quando isso não é muito bem trabalhado, isso pode sim vir a ser uma questão nas nossas relações afetivas. Mas mais especificamente, se a gente pensar
com relação à letra da música, quando ela fala, né, que agora ela quer ir. E aqui é incrível porque ela fala bastante sobre agora eu quero ir para me reconhecer de volta, para me reaprender e me aprender de novo. Eu posso estar me conectando aqui com alguém que pode sim ainda estar em uma relação, mas de um tempo para cá pode ter começado a sentir a necessidade de olhar para essa relação de uma forma diferente. Ou seja, é como se você, agora nesta relação, então você pode adequar, né? Ou de uma pessoa que já se encontra em uma relação, ou de uma pessoa que não está mais se relacionando, está solteiro ou solteira, mas de um tempo para cá começou a sua busca interna. Vamos pensar se você está nesse grupo e que ainda se encontra em uma relação. Se aqui a gente está falando de uma relação que é sim um pouco mais problemática, que tem brigas, que tem desacordos com relação às expectativas, aos propósitos, ao que se deseja para a relação, enfim. Se aqui você tem notado que é uma relação mais baseada no ego, é como se de um tempo para cá isso estivesse te incomodando bastante e você estivesse começando a se despertar através dessa relação. E é como se de alguma forma eu possa estar me conectando, tanto você que se encontra nesse grupo, quanto uma pessoa que já não está mais com alguém, que tenha passado mais especificamente essa questão da música, é como se todo esse processo tivesse despertado para que você pudesse buscar o seu autoconhecimento mais especificamente. Ou seja, para ficar mais clara a mensagem, é como se a partir dessa relação você estivesse começando a se despertar, e aí pode ser que talvez mais especificamente a espiritualidade esteja se comunicando com você através das leituras, né? O despertar ele pode sim acontecer para muitas pessoas através de leituras. É uma forma da espiritualidade falar com a gente. Quando a gente não consegue e não está com a nossa intuição muito aguçada, quando a gente não está desperto ainda, o começo de um despertar pode sim vir a ser assistir às leituras de tarô. Porque muitas pessoas são usadas pela espiritualidade para passar as mensagens para as outras pessoas que não estão despertas, para que elas possam, obviamente, de alguma forma, se despertarem para alguma relação, para alguma situação na vida delas que não tá muito bacana. E se despertando para isso, elas começam a se despertar, obviamente, para o mundo espiritual também. Então, eu posso estar me comunicando aqui mais especificamente nestes casos, em dois grupos que ou você está com alguém e sente o que a música passa, né? Toda essa problemática que ela fala, né? De um relacionamento em que ela se doa muito, mas que ela talvez tenha se perdido. E então, nesse processo de se perder, é como se agora você estivesse começando a se encontrar. E o se encontrar, ele está vindo, obviamente, com o seu despertar espiritual. Então, sim, eu posso estar me comunicando com um grupo de pessoas que está passando por um processo de despertar espiritual. Então, basicamente, o início da mensagem que nós temos é essa. É como se, a partir de uma relação em que você saiu, ou que talvez você ainda se encontra, mas aqui eu não tô falando de uma relação que tá bacana. Aqui eu estou falando de uma relação que já tá bem difícil, já tá bem dificultosa, sabe? E aqui, mais especificamente, obviamente, se você começando agora o seu processo de autoconhecimento a partir desta relação em que você se doou muito
e que você sente que você se perdeu no meio do caminho. Ou seja, esse se perder no meio do caminho, aqui eu tenho uma rainha de paus, né? A rainha de paus, ela fala muito sobre o poder pessoal dela, e basicamente é muito do que tem na letra da música também, né? Porque ela se doou tanto pro outro, a ponto de que ela chegou no fim do relacionamento que ela ficou assim, mas e agora? Quem sou eu, né? É o poder pessoal dela, né? É como se o próprio poder pessoal dela estivesse desmoronado. Especificamente se a gente fala aqui de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. Então, mais especificamente, é como se agora você começasse literalmente o seu processo de autoconhecimento para compreender mais sobre si, né? Depois de ter passado por esta relação e de uma relação que, sim, foi muito baseada no ego. Ou, se você ainda está nessa relação, é como se essas questões conflituosas que você estivesse passando dentro dessa relação, a espiritualidade está te guiando para que você tenha o seu despertar, porque aqui eu posso estar me comunicando com pessoas, porque obviamente, se a relação ela foi mais baseada no ego, ela foi baseada muito na matéria, porque sempre irei repetir esta mensagem, né? O ego é o oposto do amor. Então, se uma relação é muito mais baseada no ego, nas questões egóicas, ou seja, na matéria, na aparência, nas brigas, nos desencontros, no desacordo, enfim, isso vai contra o amor, ou seja, vai ao oposto do amor, né? Então é como se a espiritualidade começasse a se comunicar através de você com as leituras de tarô, mais especificamente, para que você pudesse se despertar, para ter consciência do que você está vivendo ou do que você viveu, para que você não venha repetir este ciclo, né? E então, a partir disso, você comece o seu processo de autoconhecimento. E mais especificamente, o desejo da espiritualidade, de fato, é para que você venha entrar no seu processo de autoconhecimento, ter o seu despertar espiritual, para que você venha... É como se o seu despertar, ele viesse com essa mudança de atitudes, com a mudança de comportamento, para que você busque, né, como eu estava mencionando, acho que eu não terminei a frase que eu ia falar. Se for um relacionamento mais baseado no ego, obviamente, pode ser que talvez, inclusive, dentro dessa relação, você tenha deixado de lado até mesmo a busca pela sua espiritualidade, você tenha deixado de lado o seu contato, né, por algum motivo. Porque é aquilo, vamos pensar aqui hipoteticamente em um exemplo. Se você sempre foi uma pessoa muito espiritualizada, se você sempre foi uma pessoa que sempre buscou, seja a sua religião, enfim, e aí você começa a se relacionar com uma pessoa que é mais materialista e que não liga pra isso. E aí, basicamente, a letra da música fala que ela se perdeu, né? Ela se perdeu porque ela doou tudo de si pro outro e ela não vivia o que ela... o que ela era. Ou seja, eu posso estar me conectando assim com uma pessoa que, inclusive, nesta relação, pelo seu parceiro ou pela sua parceira não ser uma pessoa conectada com a espiritualidade, que seja, talvez essa pessoa seja uma pessoa mais materialista, pode ser que até mesmo você tenha deixado esse aspecto seu de lado. E é como se essa relação, mais especificamente, foi uma relação de aprendizados para que você pudesse se amar mais e reconhecer que... Eu falei isso para Sagitário, reconhecer que você não precisa de uma pessoa para estar te ancorando na vida.
que você pode sim estar só, sendo quem você é e fazendo o que você ama fazer, seguindo o que você gosta de fazer, o que você gosta de seguir, e aguardar que talvez em algum momento a pessoa mais ideal esteja na sua vida, do que talvez estar com alguém pelas questões da dependência emocional, pelas questões da carência afetiva, pelas questões da aparência, pelas questões da matéria, do ego. Mas enfim, mais especificamente, são aprendizados e a gente passa por isso na vida para que a gente aprenda. Mas é como se especificamente esta relação estivesse te ensinando isso a partir do seu despertar espiritual que está atrelado ao seu processo de autoconhecimento. E é como se então, dessa forma, você se despertando, você pudesse então se despertar para o que você estava vivendo, e é como se a partir daí a partir deste processo, comece a ter uma limpeza dos seus caminhos, mais especificamente para esta relação. Para que você agora possa trabalhar o seu processo, né? E então, trabalhando o seu processo, que você venha conhecer uma pessoa mais compatível. Porque é aquilo, né? Enquanto você não solta o ex ou sua ex, você não dá espaço para os seus caminhos para chegar uma pessoa mais compatível com você, né? Qual o complemento, por favor? Então aqui eu posso estar me comunicando com pessoas que já estão passando talvez por um processo de psicoterapia. E aqui, um conselho da espiritualidade: se você gosta de escrever, nesse seu processo de autoconhecimento, é para que você escreva sobre as suas emoções, espiritualidade, por favor, qual o complemento para esta mensagem? Exaustão. Foi minha mão. Opa! Qual o complemento, por favor? Estresse, intensidade ou forasteiro. É uma relação que trouxe muita exaustão, muito estresse e uma sensação de escassez emocional muito grande. E no fundo aqui o avarento. E é como se, mais especificamente, a pessoa que você lidava, ou talvez ainda lida, fosse uma pessoa que guarda sentimentos, mas guarda, não é guardar sentimentos, mas tem uma forma um pouco mais escassa de expressar o afeto. Se você consegue me compreender. Porque assim, a gente pode expressar o nosso afeto de diversas formas, inclusive tem aquele estudo das linguagens do amor e tudo mais. Mas se a gente tá falando aqui de uma relação que é muito mais baseada no ego e na matéria, pode ser que você talvez de fato nem tenha vivenciado tanto carinho e tanto afeto assim, sabe? Porque é como se a questão maior que gira em torno dessa relação não é o afeto, é a matéria, e isso é muito diferente. E isso nunca apeteceu o seu coração. E pode ser que, mais especificamente, todas as vezes que você para pensar sobre essa relação, é como se você ficasse preso ou presa. Eu tenho que falar essa palavra porque, assim, é como se você ficasse preso ou presa nas migalhas afetivas que você tivesse recebido.
sabe? Nas poucas demonstrações de afeto mesmo. E talvez parece que é alguém que já tá tão acostumado a receber pouco do afeto que já encontra isso como muito. E aí acontece alguma coisa, você fica preso ou presa mais especificamente nessas migalhas afetivas, como se isso fosse muito para você. Mas a mensagem que nós temos é que não, isso não é muito, tem muito mais a ser experienciado. É que você está acostumado ou acostumada a vivenciar o pouco, e o pouco para você já é muito. É como se você já está acostumado ou acostumada com a escassez afetiva. Aqui eu tenho o 5 de ouros que fala de uma questão mais financeira. Então, sim, nós podemos pensar também em uma relação que influencia inclusive na sua vida financeira. E assim, mais uma vez eu te convido a assistir a leitura de Sagitário, se fizer sentido para você. Porque tarô é energia, né? Então, assim, por mais que você não tenha Sagitário, às vezes a pessoa que você lida tem Sagitário no mapa, enfim. Mas, enfim, Então, eu vou levar esses 5 de ouros aqui mais especificamente com relação à escassez emocional mesmo, sabe? Mas pode ser também algo que, inclusive, afeta as suas finanças. Afeta, por exemplo, aqui pra mim o 5 de ouros tá embaixo da livraria Akáshica e eu posso até mesmo interpretar como afeta a sua rotina de dia a dia do seu trabalho, do seu estudo, porque é uma relação extremamente exaustiva e extremamente estressante, porque ela é baseada no ego, ela é baseada nas expectativas daquilo que não são supridas, nas expectativas daquilo que só fica no idealismo e na expectativa. E aqui eu posso estar me comunicando com uma pessoa que, assim, inclusive é uma outra mensagem. A Rainha de Paus, mais especificamente, ela aparece aqui pra mim como ela dominando as forças, né? Porque ela tem um contato direto com a espiritualidade. Mas eu posso interpretar essa carta também de uma outra forma, que é a Rainha de Forças, né? Toda a simbologia do tarô, ela tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Por exemplo, a Imperatriz é uma ótima carta, mas ela tem o seu lado sombra também. Se a gente pensa mais especificamente na Rainha de Paus, a gente pode pensar ela no seu lado sombra de uma pessoa muito manipuladora, de uma pessoa, porque ela manipula, né? Então, assim, no seu lado sombra, de uma pessoa manipuladora, de uma pessoa um pouco mais, muito egóica, de uma pessoa que às vezes pode atrair o outro para sua vida através muito da sedução, da manipulação, do aspecto mais carnal, mais material, e também de uma pessoa que tem uma tendência, sim, a querer ter o controle de tudo, de toda a situação. Então, mais especificamente, se você ressoa com essa leitura, aqui o convite é para que nesse seu processo de autoconhecimento, você venha trabalhar o seu lado controlador e possessivo, para que isso também não influencie nas suas próximas relações. Porque se aqui você vivenciou um relacionamento, ou ainda vivencia um relacionamento muito baseado no ego, com certeza a gente pode pensar também que a posse, o ciúmes excessivo, o controle são atitudes e comportamentos egóicos, então você precisa trabalhar isso também. É importante trabalhar isso, porque eu posso estar me comunicando com uma pessoa que é muito intenso, ainda mais se você tem bastante fogo no seu mapa, né, Áries, Leão e Sagitário, é como se você fosse uma pessoa com uma tendência a ser mais impulsiva, seja nas suas atitudes, na sua fala e até mesmo nas suas emoções, né? É como se fosse muito disso. E aí, talvez, em alguma questão que esse relacionamento pegasse mais na sua insegurança, talvez que essa relação mexesse mais com o seu amor próprio, com a sua segurança, com o seu poder pessoal. Toda vez que essa relação, essa pessoa especificamente, mexe em algo do seu ego, é como se a sua característica fosse ser uma pessoa muito controladora, muito ciumenta, às vezes manipuladora, no sentido da manipulação pela matéria, sabe? Da sedução mesmo que eu estou falando. De continuar mantendo essa relação mais pelo aspecto sedutivo e materialista da vida.
E assim, mais especificamente, é como se você sempre ficasse sonhando com uma relação que fosse de fato afetiva, amorosa e carinhosa. E como você não tem isso te traz muito sofrimento. Mais especificamente, eu sinto que você tem uma mentora feminina que está tentando se comunicar com você nesse seu processo de despertar espiritual. Quem está te ajudando é uma mentora feminina. Para que você possa se despertar, se recuperar disso que você vivenciou ou que você está vivenciando e trabalhar esse seu processo de cura, né? Essa mentora pode ser uma cigana, para quem se identificar. Um complemento agora com o tarô. Por favor, espiritualidade, qual o complemento com o tarô? Qual o complemento, por favor? O 2 de copas caiu aqui invertido pra mim. Um 4 de espadas. As cartas. Agora, aqui mais especificamente, se você não está em uma relação, se você não se encontra em um relacionamento afetivo, se você já está solteiro há muito tempo, mas obviamente você tem interesse em ter uma relação futuramente, né? Ou aí está em busca de um relacionamento, ou pelo menos de conhecer uma pessoa nova, se você se identifica com essas características que eu mencionei, de atrair mais relacionamentos egóicos para sua vida, de ser uma pessoa controladora, de ser uma pessoa mais egóica mesmo. E se você não trabalha o seu processo de autoconhecimento, se você ainda não tá muito desperto, especialmente... Bom, se você tá aqui numa leitura de tarô, é como se você já estivesse se despertando, né? Mas enfim, para o mundo espiritual, né? Obviamente. Mas, mais especificamente sobre o seu autoconhecimento, o convite da espiritualidade é que você venha trabalhar o seu processo de autoconhecimento para você se conhecer mesmo e compreender o que em você é tão egóico, sabe? O que em você talvez você tende a projetar no outro. Essa questão mesmo também do controle, dos ciúmes, da posse, para que você venha trabalhar tudo isso, para que isso não influencie, obviamente, nas suas futuras relações, né? Para que, mais especificamente, não aconteça essa questão da música. Então, assim, voltando assim nessa questão da música também, que foi a mensagem inicial, junto aqui com a mensagem da espiritualidade, com o tarô, o convite é para que você possa trabalhar em si o reconhecimento do seu poder pessoal, sabe? Respeitar os seus limites e compreender que é importante, sim, você saber ter a sua independência, a sua autonomia, que dentro de uma relação, as pessoas, elas precisam ter a sua vida separada, sabe? Então, assim, se, por exemplo, dentro de uma relação, você tá dentro de uma relação, mas você quer sair, talvez, para tomar um café com a sua amiga, ou sozinha, né? Enfim. Ou você vai na casa dos seus amigos
para uma festa, para um café, e talvez o seu parceiro ou a sua parceira não vai. Ou seja, isso significa que você está tendo o seu momento de autonomia, de independência, assim, mesmo estando dentro de uma relação, porque é importante isso. Porque senão a sua vida vai virar a vida do seu parceiro. E isso, obviamente, é muito exaustivo e muito estressante, e isso traz um desgaste muito grande para a relação. Então, se você ainda não sabe ser e estar sozinho, o convite é para que você aprenda a ser e estar sozinho, na sua solitude, que é diferente da solidão. Para que, então, quando você estiver dentro de uma relação, essas questões não venham a se misturar tanto e chegar, obviamente, no ponto da música, né? Que é o que ela fala. Agora aqui, se você está passando... Eu vou continuar tirando. Qual o complemento, por favor? Qual o complemento? Se você está passando pelo término, é como se agora você estivesse, de fato tirou um tempo para não pensar em relacionamento, mas para se curar, 4 de espadas, para se curar disso. A lua. Muitas. Só mais uma, por favor. Mais uma. Mais uma, por favor. Pô, caíram muitas aqui. Só mais uma, por favor. Caiu um 7 de paus. E no fundo aqui um 5 de paus. Bom, então, mais especificamente é como se essa relação, toda vez que tivesse muita briga, e baseado muito nessa questão egóica mesmo, sabe? De algo que mexesse muito com o seu poder pessoal, com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, isso sempre despertava em você a desconfiança, o medo da traição. Mas eu sinto que, mais especificamente, essa relação mexia muito com as suas emoções no sentido assim... É uma relação muito baseada no ego, na sedução, na matéria, na aparência... Mas sempre que havia ou sempre que há alguma briga, algum desconforto, algum estresse, é como se, mais especificamente, essa pessoa, ou você, né, você pode inverter a situação, tenta mexer mais nas emoções. É como se toda vez que tivesse uma tentativa de separação, aí houvesse uma mínima demonstração de afeto, mas era mais para aprender mesmo com base na matéria. Agora, numa outra perspectiva, se aqui você se identificou com essa mensagem que eu trouxe sobre o seu processo de despertar estar começando agora, e talvez mais especificamente por causa desta relação, né? Então, por exemplo, eu tô passando por uma relação que tá muito desafiadora e tudo mais, e aí você começou a assistir vídeos de tarô no YouTube. Porque isso é muito comum. Muitas pessoas, elas têm o seu despertar através de histórias assim. Então,
A espiritualidade está tentando se comunicar com você sobre o que você está vivendo na sua vida. E você está recebendo muitas inspirações, muitas mensagens, muitas intuições, mais especificamente de uma mentora feminina que você tem e que te acompanha. Mas eu estou me comunicando mais especificamente com alguém que está extremamente resistente para abrir a sua intuição para comunicação com a sua espiritualidade. Agora, o porquê dessa resistência, mais especificamente, eu vou perguntar, eu vou fazer diferente nessa leitura. Por que dessa resistência? Por que a resistência? Por que esse grupo de pessoas que se encontra resistente para compreender o mundo espiritual? O porquê dessa resistência? Qual o motivo dessa resistência? Eu já intuo que um motivo pode ser o medo, né? Que é muito comum. Acho que é importante fazer futuramente um outro vídeo sobre despertar espiritual, porque cada pessoa passa por um despertar de uma forma, por um motivo, enfim, cada processo do ser humano é único, mas eu acredito, não sei, né, se isso for diferente, você pode deixar nos comentários, se a sua visão for diferente, se talvez você tenha vivenciado de uma forma diferente, se você não está se identificando aqui, mas eu acredito que o despertar, o começo de um despertar, ele traz muito medo. Por quê? Porque é muito possível que pessoas que ainda não tiveram seu despertar são pessoas que talvez sempre tiveram medo do contato espiritual, sempre tiveram medo de compreender mais sobre o mundo espiritual, porque é muito diferente você ter uma compreensão do mundo espiritual do que você seguir uma religiosidade. Uma coisa não está atrelada à outra. Então, pode ser que talvez você sempre tenha seguido uma religião específica, sempre tenha praticado a sua religiosidade, mas talvez nunca tenha nunca estivesse desperto. E aí agora está começando o seu despertar. E mais especificamente, isso pode ocasionar um certo medo. Porque você é ser humano, isso é muito comum. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque isso é uma coisa que eu vivenciei. Então, assim, eu não sei mais especificamente se isso é comum de todas as pessoas. Porque eu nunca conversei com outras pessoas para saber sobre isso. Mas eu tô trazendo mais a minha questão para você, caso você se identifique com isso. Se você sente isso, eu acredito que seja comum esse medo inicial, mas não é normal que isso, assim, não é que é normal, não é questão de normalidade, porque a gente não tá falando disso, mas assim, é para que você venha trabalhar este medo, para que isso não seja um empecilho para você continuar o seu processo, sabe? Para querer saber mais sobre a espiritualidade, para que o medo, e obviamente ego, pode sim ser sinônimo de medo, para que o medo não seja um fator para você, sabe? Por que a resistência? Por que a resistência? Totalidade. O que mais? Por que a resistência? Por que a resistência do mundo espiritual? Por que a resistência? Momento a momento. Moralidade. Indo com a correnteza. Por que resistência? Porque sim, pode ser que você já estivesse inserido em um meio ou em um meio mesmo que talvez tenha te falado ou tenha te passado que
mais especificamente o mundo espiritual que talvez você esteja conhecendo agora, que é o seu processo de despertar, talvez não seja do bem, talvez não seja da luz. Ou seja, é uma questão de moralidade. É a moral que foi te passada, são os valores que foram te passados. Então, isso pode sim trazer medo. E isso não permite que você deixe o seu processo fluir. E também isso não permite que você venha se abrir para outras possibilidades. É uma resistência, obviamente, também muito inconsciente, né? Aí tem vários aspectos que a gente pode pensar, mas enfim. É muito disso. Mas é muito mais uma questão de moralidade. E aí aqui o convite é para que você reveja essas questões na sua vida, porque tudo bem se lá atrás foi passado algo para você que talvez hoje você não se identifica mais, ou que talvez você agora esteja começando a perceber que pode sim ser diferente, que você pode sim acreditar em algo diferente. Então aqui, pra gente finalizar essa mensagem, eu vou resumir tudo que foi falado, né? Foram várias questões, mas são dois grupos, né? E aí, mais especificamente, um grupo que talvez já não está mais em uma relação, mas tenha vivenciado uma relação como essa da música, ou talvez você ainda esteja nessa relação, mas está começando a despertar. E mais especificamente, o seu despertar e o seu processo de autoconhecimento está se iniciando por causa mais especificamente desta relação, né? Como se essa relação fosse o início do seu processo, talvez todos esses conflitos, para que você venha se despertar do ego e da matéria, e até mesmo para que você venha buscar mais o contato com a sua espiritualidade e compreender que é muito amplo, né? Mas aqui a mensagem final que nós temos é para que você tire esse momento para si, de fato, né? E eu posso estar me comunicando sim, como eu mencionei, com alguém que não está interessado em fazer parcerias no momento, porque resolveu se curar e se curar das suas emoções e de todo esse processo exaustivo que passou. Então, se você não está, ou se você está entrando agora, ou se você não está em uma relação nenhuma ainda, mas pretende estar futuramente e não tem o seu processo bem trabalhado, então aqui o convite que nós temos da espiritualidade é que você venha a fazer isso e se abrir mais para as inspirações que você intui, né? Porque a intuição é o contato com a espiritualidade. Então, é você também saber discernir o que é intuição, do que é uma paranoia, né? Que é muito diferente. Então, assim, trabalhar, e obviamente a gente que é ser humano, a gente pode fazer essa confusão a todo momento, né? Se a gente não tá muito bem conectado. Então, para que você venha trabalhar estes processos e trazer uma compreensão diferente para sua vida, obviamente, não somente do mundo espiritual, né, mas mais especificamente também do seu processo como ser humano, que dentro de uma relação a gente vai fazendo algumas concessões, sim, isso é muito comum, mas a gente não pode fazer concessão do que é algo inegociável pra gente, se é algo que mexe nos nossos valores, se mexe na nossa religião, se mexe na nossa espiritualidade, se mexe na nossa história de vida, no nosso valor pessoal enquanto ser humano, se há depreciação, se é uma pessoa que não gosta de você pela forma que você é, pela forma que você se veste, enfim, se mexe nos seus valores mais profundos, essas questões precisam ser revistas na sua vida, porque quem está ao nosso lado é quem ama a gente, por quem a gente é. E isso não significa que essa pessoa tem que aceitar modos e questões que sejam muito imaturas. Por isso que a gente precisa se trabalhar, por isso que a gente precisa se conhecer. Então, se lá atrás você vivenciou uma relação assim na sua vida, então aqui para que você também não se culpe se você já foi errado. Porque hoje você só pode reconhecer o seu erro se lá atrás você errou com alguém, mais especificamente nesse aspecto. Então, os nossos erros, eles vêm exatamente para que a gente reconheça eles e que a gente possa mudar, né? Mas a lição é que você venha trabalhar o seu amor próprio, o seu poder pessoal, para que as questões que são inegociáveis na sua vida não sejam
negociáveis para o outro, sabe? Para que o outro, de alguma forma, venha te depreciar ou te desmerecer. Seja pela sua história de vida, por como você se veste, qual a fé que você pratica, enfim. O que a gente vai concedendo na vida são coisas que não mexem nos nossos valores. São coisas do dia a dia. Ah, eu não gosto de assistir futebol, mas o meu parceiro gosta, então eu posso ir lá assistir com ele uma vez ou outra. Isso não tá mexendo no meu valor. Agora, se são coisas que mexem no nosso valor, essas questões precisam ser revisitadas. E se de alguma forma, em algum momento da sua vida, você talvez não tenha sido uma pessoa bacana e tenha mexido no valor do outro, então aqui é uma relação de aprendizados para que isso não fosse se repetir novamente. Bom, é isso. Eu desejo que de alguma forma essa mensagem tenha te ajudado. Eu sinto que aqui a espiritualidade passou, a gente teve vários pontos, né? Mas mais especificamente aqui, é muito dessa questão de você se amar e amar o seu ser e não se permitir que nenhuma relação tire de você a sua essência. Bom, hoje eu vou finalizar essa mensagem de uma forma diferente. Eu tenho aqui esse baralho da resiliência e ele tem algumas perguntas. É um baralho de perguntas. Então eu vou pedir uma mensagem e aí é uma pergunta para você refletir. Espiritualidade, por favor, qual a mensagem que nós podemos deixar, que vocês querem deixar para que essas pessoas, esse grupo de pessoas possa refletir sobre a vida deles? Qual a mensagem? Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para essas pessoas, para que elas possam refletir sobre as suas vidas? Qual a mensagem, por favor? A mensagem. Aqui, eu vou mostrar esse baralho aqui, ele chama Resiliência, e aqui tem essas perguntas. Então, a mensagem é: quando você está abatido e passando por um problema, consegue avaliar se ele é temporário? E eu vou ler também essa no fundo do deck, mas essa aqui então, né? Quando você está abatido e passando por um problema, você consegue avaliar se esse problema é temporário? E no fundo, você costuma fazer tempestade em copo d'água? Por quê? Se fizer sentido para você, o convite é para que você venha refletir sobre essas mensagens. Bom, de alguma forma, desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Se fizer sentido para você, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E trabalhar o seu processo e não se esquecer no meio do caminho e em nenhuma relação. Sempre se valorizar e valorizar a sua essência e os seus valores, para que você não permita que ninguém passe por cima deles, especialmente se eles são muito sensíveis para sua vida. Bom, é isso. Nós nos vemos. Um abraço.